Meus amigos, jogo acabado, Flamengo 1-0. Bom, o que a gente pode falar sobre esse jogo? Primeiro tempo, o Corinthians não jogou nada, né? Resolveu acordar já no final ali do primeiro tempo. Eu estava assistindo pela Globo, né? E os comentaristas estavam comentando lá que as beiradas, né? Ali onde o Bruno Henrique gosta de jogar, estava aberto. É tanto que o gol, né? A gente tomou ali pelas beiradas e particularmente um frango ali do Neneca, né? Do nosso Hugo Souza. Infelizmente deixou o canto dele aberto, achou que o cara ia cruzar e deixou aberto. E ele chutou pro gol. Fez grandes defesas, né? Infelizmente o Corinthians não conseguiu converter nenhuma. Tivemos aí um erro bizarro do nosso, né, mais novo atacante, centroavante, Héctor Hernández. Não sei quem foi que contratou esse cara, né? Quem achou esse cara, quem disse que esse cara joga bola. Passou muita raiva e nós poderíamos sair de lá com um placar bem melhor, 1-1, seria ótimo, mas o jogo não está terminado, é 180 minutos, temos aí condição tranquila da gente reverter esse placar lá na Neoquímica Arena. Vamos ver aí os comentários do pessoal a respeito desse jogão, né? Primeiro jogo aí da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deu Flamengo nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. 1-0, placar um pouco enganoso. Não fosse o Hugo, teria sido muito mais. Mas não é que o Corinthians reagiu e quase empatou? O Ramon escalou mal, os jogadores deram mais resposta com o Felipe Luiz, muita coisa pra gente falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão por aqui. Por favor, é o meu único pedido para você se inscrever. É de graça e você ainda acompanha os meus conteúdos aqui porque tem vídeo todos os dias. Bora analisar esse confronto? A gente já fez uma live aqui depois do jogo. Depois eu ouvi a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias ao lado do seu filho Emiliano e as explicações, tentando explicar o inexplicável. O argumento do Ramon, ele se baseou muito no foco no Internacional sábado pelo Campeonato Brasileiro. Eu entendo isso. Eu entendo e talvez até, caso o Corinthians vença o Inter no sábado, especialmente se vencer o Atlético Paranaense depois no jogo subsequente, que até, se nada mudar, será antes do jogo contra o Flamengo, porque seria depois, né? Mas como a CBF alterou a data, antecipou. Então, o Corinthians pega o Atlético Paranaense antes do segundo confronto. Se o Corinthians vencer esses dois jogos, possivelmente vai respirar muito bem no Campeonato Brasileiro. A gente talvez entenda essa escalação, mas eu sigo não entendendo a estratégia para o jogo. Uma coisa é você preservar jogadores, e eu super entendo a preservação. O que não justifica, por exemplo, é você começar com Garro e Coronado, quando você quer preservar. Isso eu não entendi. Espera aí, você está me dizendo que precisava montar uma equipe competitiva, porque realmente não dá para abrir mão, o Corinthians é muito grande, né? Mesmo que você dispute 3 competições, mas precisa pensar no jogo de sábado. Aí ok, você deixa o Yuri Alberto no banco, tá bem. Só que depois tem uma data FIFA, depois tem uma pausa, até o jogo contra o Atlético Paranaense e depois o Flamengo. Então, se o Yuri não poderia jogar 2 jogos seguidos agora, ou não poderia ter entrado antes, enfim... O Matheus Bidu não poderia jogar esses 2 jogos seguidos? Então tem algumas coisas na escolha do Ramon Dias que elas me deixam incomodado. Por exemplo, no meio de campo, cadê o Breno Bidon? Por que a insistência no Charles, que não jogou bem contra o São Paulo e hoje estava completamente perdido no campo? Perdidinho, assim, zonzo. E ele faz Martínez. Ele mantém o Charles com o Rodrigo Garro, Romero e Héctor Hernández. Essa foi a escalação para o segundo tempo. Eu já teria tirado o Héctor, que também era outro 1 a menos, ou seja, o Corinthians estava com 9, o Charles e o Héctor não estavam jogando, não estavam no jogo, estavam completamente desconectados. Eu teria feito as 5 trocas no intervalo, 5. Eu já teria tirado o Charles e já teria tirado o Héctor Hernández. Ele demora mais 21 minutos para tirar o Héctor Hernández, depois ele perdeu um gol inacreditável num jogo como esse, no detalhe, em que você está sendo massacrado. O Corinthians teve uma chance até esse momento. Eu não sei se ele não estava impedido. Aparentemente estava. O que não invalida a incompetência do espanhol,
que, cara, ele sabe jogar. Eu vou defender, eu vou bater nessa tecla. Ele não é ruim de bola. Ele arrancou, ele cortou 2 marcadores. A grande questão desse lance aí foi a tomada de decisão. Como que ele corta 2 caras e depois chuta de perna esquerda sem olhar para onde está chutando para ela explodir na defesa, estando livre de frente para o goleiro? Pô, tentasse uma bola cruzada para passar para alguém, queimasse o goleiro, chutasse cruzado, fizesse qualquer coisa, menos o que ele fez. Ele driblou 1, driblou 2, como do tipo assim, tô na pelada, vou fazer graça aqui para os meus amigos, ele para de jogar, desacelera, espera a chegada dos caras, ele fez tudo errado, tudo errado. No minuto seguinte ele sai e entra o Yuri Alberto. Por que, caramba, o Yuri não entrou no intervalo? Não entrou com 10 minutos, não entrou antes? O Yuri é um cara que briga, um cara que está jogando bem pelos lados, um cara que está com confiança, um cara que já fez muitos gols contra o Flamengo. Mas precisa preservar ele para o final de semana. O Yuri que tirou uma vesícula e 2 semanas depois estava em campo. Não. O Yuri, não vão me convencer, tá? O cara que é meio descontado, qualquer coisa ele machuca. Eu entendo. O Yuri Alberto, não. Tirasse o Hector e botasse o Yuri. Isso só acontece depois desse gol feito que ele perdeu. Aí aos 27 sai o Charles para entrar o Carrilho. E aí o Carrilho simplesmente muda o jogo para o Corinthians. André Carrilho, ele muda o jogo para o Corinthians, porque aí o Corinthians tem transição, o Corinthians tem circulação de bola, aí o Corinthians tem velocidade para chegar ao ataque. Aí o Corinthians começa a empurrar o Flamengo. O Corinthians começa a pressionar o Flamengo. E não é que o empate quase acontece? Olha que curioso. Quando você coloca jogadores com características interessantes para enfrentar um adversário como o Flamengo, as coisas funcionam melhor. Pois é, o Ramon teve essa lição. E não teve nem a humildade de enaltecer isso ou de reconhecer isso na entrevista coletiva. O Carrilho mudou o jogo. Porque ele é um craque, ele é um ótimo jogador, mas porque ele entrou num momento específico em que o Corinthians já pegava um Flamengo mais cansado, que diminuiu o ritmo naturalmente, que ainda assim continuou criando as suas chances, mas o campo se abriu. E aí você precisava de um jogador mais intenso, veloz e inteligente ali no meio, para não perder aquela bola e fazer a transição. O Corinthians estava tendo uma dificuldade de sair do próprio campo, gente. No primeiro tempo isso aconteceu quase que o tempo inteiro. No segundo tempo, em vários momentos, o Corinthians tentava sair e não conseguia. Porque o Flamengo marcava tão bem, tão alto, cercando com 2, 3 jogadores, que, cara, eles recuavam, a bola parava no goleiro, o goleiro estourava, voltava para o Flamengo. Cara, era um desespero. O Corinthians não conseguia passar no meio campo por conta da marcação do Flamengo, que poderia, por outras tantas jogadas criadas, ter ampliado o marcador. Teve bola na trave do Bruno Henrique. Cara, teve cobrança de falta que passou isso aqui. Teve defesa do Hugo. Teve bola passando perto. Cara, foi uma loucura. Mas, olha como é o futebol. O jogo terminou 1-0. E no segundo tempo, o Romero teve uma bola na trave. Caprichosamente bateu na trave. Seria o empate. Teve aquele lance bizonho do Hector Hernandes. Teve outro lance do Romero numa cobrança de escanteio que a bola sobra, ele dá um chute cruzado, ela passa pelo Rossi, o Léo Pereira tira em cima da linha. Tem uma jogada do Yuri Alberto pelo lado esquerdo que ele espera, ele dá atrás no Garro, o Garro chuta, a bola explode em cima da defesa. O Corinthians poderia ter empatado o jogo. Não é louco? Claro, né? Ele mudou o time melhorou. Bom, gente, para o jogo da volta, é claro que eu imagino, até por conta do contexto de que o Corinthians vença os seus jogos pelo Brasileiro e respire e chegue lá numa condição um pouco melhor, a gente pode entender um time muito mais equilibrado do que esse. Eu espero, porque tem condições de reverter. É um gol. O Flamengo pode fazer um gol na Neoquímica Arena? Pode. Vai jogar para cima, vai jogar para vencer. Tem 20 dias até lá, quase isso. O Felipe Luiz vai ter tempo para trabalhar essa equipe, já deu mostras de que esses caras podem jogar muito mais do que vinham jogando, então assim, é óbvio que vai ser um jogo duro, vai ser difícil, mas vejam só como são as coisas, se você escala aquilo que você tem de melhor, você fica mais próximo de vencer o jogo, né? Eu acho que essa é a lição que o Ramon e o Emiliano Dias têm que ter dessa partida. Espero que eles tenham humildade suficiente para entender o que aconteceu. Não pode entrar contra o Flamengo. Lembra que a gente conversou aqui, Garro e Coronado juntos? Gente, de vez em quando. Gente, contra o Atlético Goianiense dá. Em alguns momentos contra o Fortaleza com o jogo resolvido dá. Agora, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra equipes que gostam da bola,
Como que você vai jogar com o Igor e Coronado se eles não vão ter a bola? E isso foi o que aconteceu. O Corinthians não teve a bola. O Coronado, enquanto o Corinthians tinha a bola, foi o principal jogador ainda do Corinthians no primeiro tempo, porque ele tem muita qualidade técnica. Só que não tinha condições, né? Quando ele chegava na intermediária, roubavam a bola dele. Então era muito difícil de abastecer o ataque do Romero com o Héctor Hernandes. E ele acabou sacrificado. Eu teria tirado o Garro, não o Coronado, ou o Coronado, não o Garro? Tanto faz. Eu acho que o Garro ele entrega mais em recomposição. E num jogo intenso e dinâmico como estava, talvez a manutenção ela se faça necessária. Gente, o erro foi ter escalado os dois juntos, porque no segundo tempo você podia trocar um por outro, você podia, em algum recorte ali de tempo, quando o Corinthians estava bem, você ter os dois jogadores. O Carrilho fez essa função, não com a mesma característica, mas de apoio, de um jogo apoiado, chegando no Garro, chegando ao ataque, puxando essa bola, muito inteligente, cara, ninguém conseguia tirar a bola dele. Então o Carrilho fez essa função que o Coronado daqui a pouco poderia ter entrado junto, o Carrilho e o Coronado. Ele tinha várias maneiras de jogar o Corinthians contra o Flamengo nesta noite. E ele fez a pior possível, começando o jogo. Depois corrigiu no segundo tempo. Tem um lance de arbitragem, ou dois, que a gente precisa discutir. Tem uma entrada do Wesley no Hugo no primeiro tempo, 24 minutos do primeiro tempo, que é lance para VAR, para pelo menos revisão, e é lance de vermelho. É lance de vermelho que os árbitros dão aos montes aqui no Brasil. E ele não deu nem falta. O Hugo entra por baixo, o Wesley entra por cima. Pé, trava da chuteira acima do tornozelo. É lance para vermelho. É o chamado jogo brusco grave. Ele não deu nem falta. O VAR nem revisou e segue o jogo. E o lance do Gabigol, do segundo gol. O Gabigol faz um gol em que as linhas mal traçadas desse VAR não me convencem. A gente tem que confiar na tecnologia. Mas assim, estou sendo justo aqui e olhando com o que eu vi, né? Fazendo análise com o que eu vi. O pezinho do Hugo ali me parece dar condição. O braço está na frente, o braço não pode fazer gol. Então a linha tem que ser traçada no ombro. E ela foi. Se foi no local correto, eu não sei. Eu só sei que, cara, você olha a imagem e você vê a mesma linha. Então assim, eu não entendo a anulação desse gol, de verdade. Sorte do Corinthians. Escapou por esse lance e por todos os outros que o Hugo acabou impedindo. Dá para reverter no jogo da volta? Dá. O Flamengo vai ser uma pedra no sapato de novo? Vai. Mas tá tudo em aberto, tudo indefinido, porque você sabe, eu sei, todo mundo sabe que na Neoquímica Arena a coisa é diferente. Pô, isso aí é sacanagem com a minha cara e com a cara do torcedor corintiano, meu irmão. Entendeu? Só quem não é corintiano para aceitar um negócio desse. Rian de primeiro volante, né? Charles no losango na direita, que não jogou nada, o tal do Charles. O Coronado no losango na esquerda, né? O Garro centralizado lá na frente. O Romero e o Espanhol lá, que não... Isso aí não é jogador de futebol, não. Enfim, né, velho? A primeira coisa que eu quero analisar para vocês, tá? Primeira coisa que eu quero analisar para vocês é que o Ramon Dias errou feio na escalação. Não tinha que poupar, tá? Não tinha que poupar. Eu trago para vocês uma informação aqui logo no início. Nenhum jogador estava para estourar, tá? Nenhum. Todos fisicamente com condições de jogarem hoje, uma quarta-feira, e sábado contra o Inter, tá? Isso é informação. Eu vou dar a minha opinião agora, mas eu fiz questão de buscar isso, tá? Fiz questão de buscar isso para vocês. Então, tinha condições, né, dos jogadores atuarem hoje e atuarem sábado. O Corinthians chegou na semifinal da Copa do Brasil, velho, contra o Flamengo. O Flamengo também não tem interesse de título? O Flamengo não tem interesse de ser campeão brasileiro? Não disputa o título? Disputar o título, disputar para não cair, são dois títulos que você está disputando. Porque não cair é outro título que você disputa. Por que o Flamengo entrou com o time titular? Hein? E outra, ninguém vem com um papo furado para o meu lado que a prioridade é o brasileiro. A prioridade é o brasileiro. E se vier com um papinho furado que poupou porque a prioridade é o brasileiro, entendeu? Não vai conseguir nunca discutir comigo. Primeiro que eu vou falar uma coisa aqui. Quantos minutos o André Carrillo fez contra o São Paulo? Quantos minutos o Carrillo fez no jogo antes do São Paulo?
O André Carrillo estava cansado? O André Carrillo foi titular contra o São Paulo? Eu pergunto aqui para vocês, ou eu vi outro jogo. O André Carrillo foi titular contra o São Paulo, jogou 100 minutos de um jogo duro, de butinadas para lá e para cá? Sim ou não? Sim ou não? Ah, velho. Por que o André Carrillo tinha que ser titular? Tinha que ser reserva hoje? Então não tem conversa, meu irmão. Foi invenção. Não foi poupar para não lesionar. Porque se fosse poupar para não lesionar, o Garro não tinha que jogar, então. Tinha que jogar o Carrillo. O Carrillo não está nem jogando. Foi poupado para quê? Foi poupado para quê? Ah, velho, isso é papo furado, meu irmão. E o Yuri Alberto, o Yuri Alberto pode falar o que for dele, mas ele tem força física, ele tem físico, ele aguenta hoje, ele aguenta sábado. Se sábado jogasse na terça, ele jogava na terça, depois jogava na sexta. Ah, vá, meu irmão, ó, vai te catar, velho. Entendeu? Porque é o seguinte, hein? Eu não tô animado assim, igual tá todo mundo aí comemorando. Não tô não, velho. Não tô porque não é Fortaleza, filho. Entendeu? Flamengo não vai ficar vendo o Corinthians jogar na Neoquímica Arena, não. E se sair pro jogo igual sai na Neoquímica Arena, vai deixar espaços lá atrás, e aí você sabe, tem a Arrascaeta, tem um monte de jogador que pode decidir o jogo. Pô, e vou falar uma coisa, hein? E vou falar uma coisa, tá? A sorte do seu Ramon Dias, né? Que vou ser redundante, que ele é um cara de sorte. E eu que detonei a arbitragem contra o São Paulo, que interferiu no resultado contra o Corinthians, aquele impedimento do Gabigol, meu amigo, aquilo ali para mim é gol, hein? Extremamente duvidoso, tá? Então, o seu Ramon Dias tem que agradecer o VAR, tem que agradecer o Hugo Souza, tá? Tem que agradecer, né, as bolas que bateram na trave. Pô, velho. É inacreditável, tá? É inacreditável a escalação inicial do Corinthians. E depois ele mexe mal. Com aquele losango, aquele losango dominado pelos meias do Flamengo, como foi dominado pelos meias do São Paulo. Porque é o seguinte, o que o Ramon Dias tem feito em encaixe de marcação? Ele é retranqueiro, então ele mete a linha de 4, porque como ele não faz linha de 5, a linha de 4 dele é super retranqueira, porque ele faz a linha de 4 e os 3 volantes que ele tem, que hoje era Coronado, Coronado é volante, velho, pelo amor de Deus, né? Põe um Coronado para jogar lá na frente, meu irmão. Coronado, o Rian, que não joga nada, e o Charles, que também não joga nada. Ó, vou falar a real para vocês, meu irmão. Eu ainda tento elogiar o Charles, às vezes, para não magoar meia dúzia aí, entendeu? Não é jogador pro Corinthians, meu irmão. Não é, jogador extremamente comum, entendeu? Extremamente comum, tá? Extremamente comum. Minha régua é lá em cima, velho. A minha régua é lá em cima. Aí ele põe esses 3 volantes para marcar os 3 meias do Flamengo, e o time depois, meu amigo, é engolido no meio campo. É engolido. Porque o Flamengo joga com os laterais subindo, e aí você perde, né, na questão numérica. Futebol, costumo dizer, é matemática, não tem jeito. Você fica com uma linha de 4, 2 zagueiros no Gabigol, depois você pega 3 volantes para marcar os 3 meios, os laterais passam, o Bruno Henrique livre toda hora. Cara, o encaixe de marcação do Corinthians estava totalmente errado, como já estava contra o São Paulo. E aí você fica com um Garro na frente dessa linha de 3, sendo marcado por 2 volantes. Cara, o Garro não faz nada, sendo que ainda tem, né, lá na frente lá uma linha de 4 para marcar os 2 atacantes do Corinthians, né, nulos na partida, principalmente no primeiro tempo. Então, o seu Ramon Dias ainda deu sorte, meu amigo. Ainda deu sorte porque, né, o Corinthians tem um grande goleiro, que é o Hugo, né? Hoje ele deu um tapa na cara, né, do Marcos Braz, né, que foi extremamente infeliz naquela frase que falou do Hugo antes da partida, e ele mostrou que o Hugo é goleiro, sim, para ser titular do Flamengo, do Corinthians, de qualquer grande equipe do futebol brasileiro. E salvou o Ramon Dias, que errou, tá? Que errou feio, tá bom? Essa é a verdade. E depois, tá, gente? Deixa o like aí para, né, para ajudar a gente, por favor. E depois, né, outra coisa.
No intervalo, ele volta com linha de 5. Mostra como é medroso, tá? Porque é o seguinte, meu irmão, como é que você tira do jogo o melhor jogador do meio-campo no primeiro tempo? Você tira no intervalo. Coronado não estava brilhando, mas o Coronado estava melhor no jogo do que o Garro, estava melhor no jogo do que o Charles, estava melhor no jogo do que o Rian. E aí você tira o Coronado. E como é que você deixa o Félix Torres no campo? Entendeu? Por que agora os meus haters sem vergonhas, por que vocês não vêm aqui agora falar que o Gustavo Henrique é meu filho, não sei o quê? Vocês deviam criar um pouco de vergonha na cara e se tornar e realmente se converter ao corintianismo. Porque, meu irmão, é uma blasfêmia o Félix Torres ser reserva do Gustavo Henrique.